Vamos lá para mais uma aula de ciências? A nossa aula de hoje será sobre os animais. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês e abrirem lá na página 32, que fala sobre animais vertebrados, tá bom? Nós iremos falar sobre as características dos animais. Vocês sabiam que existe uma grande diversidade de animais no nosso planeta? E eles são divididos por duas características: pela cobertura do seu corpo, pela locomoção e pelo ambiente em que eles vivem. Como assim, pela sua locomoção? Pelo modo que eles andam. Se eles são muito ágeis, se eles são mais lentos, se eles caminham, se eles rastejam, se eles nadam. Isso sim, são as características que fazem eles se diferenciarem entre si. A respiração e a alimentação também são uma das características que fazem com que eles se diferenciem entre si. E quais as características da cobertura do corpo? Alguns animais possuem pelos, como os cachorros, outros possuem penas, como os pássaros, outros possuem carapaças, que é a tartaruga. Vocês sabiam que o nome da cobertura daquela camada grossa da tartaruga se chama carapaça? Pois é. E também existe as escamas, como as cobras. Agora observem aí no livro de vocês que tem alguns animais. Sobre a cobertura do corpo, há animais com pelos, com penas, com escamas ou com carapaça. A cobertura do corpo dos animais pode proteger contra o frio ou o calor. Evita a perda de água, facilita a locomoção, entre outras funções. Aí no exemplo nós temos o ser humano. O ser humano e o morcego são exemplos de animais com pelos. Já as tartarugas são exemplos de animais com carapaças. E o peixe é um exemplo de animais com escama. O tuiuiu é um exemplo de animal com corpo coberto com penas. Outra classificação possível dos animais é de acordo com o ambiente que eles vivem, a forma como se deslocam. Os animais que vivem em terra firme são chamados de terrestres. Eles se locomovem andando, correndo, saltando, rastejando ou voando. Um exemplo de animais terrestres são o morcego, o tuiuiu, o sapo e o ser humano. Os animais que vivem na água, de mares, rios e lagos, são chamados aquáticos. Eles se locomovem principalmente nadando. Alguns vivem parte da sua vida em ambientes aquáticos e parte em ambientes terrestres. Um exemplo é o sapo cururu. O sapo cururu, eles conseguem se locomover nos dois ambientes. E tem uma fase da vida dele que ele vive dentro da água, quando ele é girino. E a outra fase que eles vivem em ambientes terrestres, quando ele se transforma em sapo. O corpo dos animais vertebrados. O que os animais vertebrados, como a tartaruga, o papagaio, o tubarão, a rã, a onça-pintada, têm em comum? Todos eles têm ossos, como o crânio e a coluna vertebral. O que é o crânio? O crânio é uma caixa óssea que fica na cabeça e protege o cérebro. A coluna vertebral é formada por um conjunto de ossos alinhados, chamados vértebras. O crânio, a coluna vertebral
e os demais ossos do corpo formam o esqueleto. O esqueleto sustenta o corpo, ajuda na locomoção e protege os órgãos internos, como o fígado, pulmão e coração. Observe essas estruturas da imagem ao lado. O que é órgão? Órgão é parte do corpo que se realiza uma ou mais funções. Essa imagem aí do lado é uma representação do esqueleto humano. Aí nós temos a coluna vertebral, que é formada por conjunto de ossos alinhados, chamados vértebras, e o crânio. O crânio, que é a caixa óssea que fica na cabeça e protege o cérebro. Então, nós seres humanos somos vertebrados. Por quê? Porque nós possuímos ossos. Ossos é uma estrutura interna que sustenta nosso corpo e chamada coluna vertebral. E também nós temos o crânio, que é o osso que protege nosso cérebro, certo? Agora vocês irão responder a atividade da página 32 e 33, que fala sobre o assunto animais vertebrados e o corpo dos animais vertebrados, tá certo? Beijos e até a próxima!